Hoje, nesta manhã, meus queridos, aqueles que nos acompanham, nós daremos continuidade à série já iniciada no último domingo, no Sermão do Monte. Embora no último domingo nós não tenhamos nos adentrado propriamente no Sermão do Monte, nós vimos as características ou o que permearia, a essência que permearia este sermão feito por Jesus e registrado no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós já havíamos refletido a respeito da essência do Sermão do Monte, lembrando que este sermão, o qual Jesus ensina, traz para nós o caráter distintivo que seus discípulos devem expressar devido à sua condição. No último domingo nós falamos sobre o chamado de Jesus aos seus discípulos, no contexto daquilo que conhecemos como a pesca maravilhosa. Se você não estava aqui, você pode assistir a essa exposição em nosso canal do YouTube. Mas o que nós vimos é que quando Jesus nos chama, isso é muito mais do que um convite. Quando Jesus nos chama para sermos seus discípulos, Ele nos transforma em seus discípulos e, por consequência, Ele imprime em nosso coração aquilo que os seus discípulos devem fazer. Ou seja, o Sermão do Monte é o ensino de Jesus sobre a expressão de vida do caráter dos seus discípulos. Jesus também ensina neste sermão que o que é preciso para viver como um cidadão do reino dos céus é muito mais do que o esforço humano. Por isso, o texto do chamado de Jesus que nos ensina que Ele nos capacita a viver como seus discípulos. Vamos ao texto dessa manhã, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar quem Tu és. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós de uma forma que pudéssemos compreender aquilo que o Senhor fez em nossa vida por meio de Cristo Jesus. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos conduza a compreendermos a maravilha, a beleza de sermos cidadãos, ó Pai, do Teu reino. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como dito no último sermão, embora uma multidão seguisse a Jesus, Jesus deixa claro por diversas vezes que Ele conhece quem são os seus. O texto narrado pelos versículos 1 e 2 mostra que Jesus começa o seu sermão diante de uma multidão,
Mas a grande verdade é que, em meio à multidão, Jesus está tratando o coração dos seus discípulos. Embora o Sermão do Monte seja uma expressão pública da chegada, da vinda do reino de Jesus, Jesus está aqui trabalhando com o coração dos seus discípulos. Por isso que o tema dado ao sermão nessa manhã se refere ao discipulado de Jesus aos verdadeiros bem-aventurados. Portanto, nessa manhã eu gostaria que nós respondêssemos à pergunta: o que é ser bem-aventurado? Afinal de contas, o que é ser alguém bem-aventurado? Nesta manhã, eu pretendo trazer à reflexão o conceito a respeito da relação das bem-aventuranças com o povo de Deus e a forma prática dessa expressão. Em momento oportuno, a nossa igreja terá a oportunidade de detalhar melhor essa passagem na série que o reverendo Felipe Fontes fará esse ano em cada uma das bem-aventuranças. Nós iremos passar por todas, mas nessa manhã eu gostaria de trabalharmos o conceito do que é ser bem-aventurado e como isso se relaciona com aqueles que fazem parte do povo de Deus. Não sei se vocês lembram, mas há alguns anos, em sua campanha publicitária, uma rede de supermercados utilizou uma música para fazer propaganda do seu estabelecimento, e creio que mesmo sem ter essa intenção, eles apresentaram a relação do coração humano com a busca pela felicidade. O refrão continha duas perguntas que filosoficamente expressam isso. Você se lembra que música é essa? Eu não vou cantar, pode ficar tranquilo. Mas o refrão dizia assim: o que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Como eu disse, mesmo sem intenção, essas perguntas abrem uma porta profunda no coração humano e apresentam a realidade da necessidade humana de identificar a fonte de sua felicidade e a necessidade de encontrar uma forma pela qual essa felicidade pode ser verificada. Uma busca por felicidade e a necessidade tangível de poder verificá-la. Mas não é só isso. A campanha também se propôs a dar solução para essas questões. E o refrão continua respondendo: o que faz você feliz, você que faz. O que faz você feliz, é você quem faz. Eu acredito que os publicitários não tenham se aprofundado em tais questões ao pensarem nessa campanha. Eu também compreendo que, sob uma perspectiva superficial, não há problema em termos preferências e gostos que trazem alegria ao nosso coração, dentro daquilo que não desagrada a Deus. Uns gostam de praticar esportes, outro sentar, ler um livro. Uns alegram seu coração comendo uma pizza, outros sushi. Eu gosto dos dois. Mas o problema, ou a grande questão, é quando a nossa perspectiva em relação à felicidade se baseia na autossatisfação. O grande problema é quando a nossa felicidade reside, é sustentada simplesmente ou puramente pela satisfação dos nossos desejos. A felicidade é real ou possível de ser experimentada somente quando consigo satisfazer os meus desejos. Você já deve ter ouvido expressões como: o que importa é a sua felicidade. Seja feliz. Você está feliz com isso? Que bom, esse é o importante. Todo mundo tem o direito de ser feliz, então vá atrás da sua felicidade. E é nesse ponto que verificamos o quão distante do coração humano se encontra a compreensão da realidade, quando não recorre à palavra de Deus
para nos ensinar a respeito da nossa própria natureza. Quão distante ficamos quando, ao buscar compreender a nossa natureza, não recorremos à palavra de Deus para nos ensinar quem nós somos. Neste sermão, Jesus nos ensina que tanto existe uma definição para o que é felicidade, como há uma maneira específica de verificá-la em nossa vida. Quando entregue aos homens, a busca pela felicidade pode ser algo subjetivo, mas quando apresentada por Deus, a verdadeira felicidade toma aspectos objetivos e verificáveis. Quando entregue a nós o dilema de dizer o que é ser feliz, ou definir como verificamos felicidade, isso se torna algo subjetivo. Mas quando Jesus nos ensina o que é felicidade, isso se torna algo objetivo e verificável. Jesus não está dando dicas ou passos de como você vai se sentir feliz, mas apresentando o julgamento de quem realmente é feliz. Jesus não está dando dicas, faça isso e você vai conseguir esses passos. Não. Jesus está nos ensinando o que é a felicidade e quem pode dizer que a possui. Ser bem-aventurado é muito mais do que estar ou sentir felicidade em momentos específicos. Ser bem-aventurado é ser feliz num estado incondicional por meio de Cristo Jesus. É tornar-se alguém favorecido por uma ação externa, neste caso, a ação de Deus em nossa vida. É desfrutar continuamente dessa condição, independente das circunstâncias. Pausa para reflexão. Bem-aventurado é estar continuamente feliz, independente das circunstâncias. Isso vai totalmente contra os padrões humanos distantes do governo de Deus. Isso é aquilo que nós chamamos da contracultura cristã. A compreensão de que essas realidades não fazem sentido aos olhos humanos. Dizer que a verdadeira felicidade foi entregue a pobres, a quem tem fome, a quem tem sede, a quem é perseguido, eu acho que não pegaria bem essas figuras em uma campanha publicitária. Pessoas chorando, pessoas com fome, pessoas sendo perseguidas, e o slogan, isso faz você feliz? Eu acho que não. Acho que não pegaria bem. Isso porque, enquanto distantes do Senhor, sempre buscamos a felicidade unicamente pelo lado positivo que atende o nosso coração. Mas quando nos tornamos cidadãos do reino de Deus, passamos a enxergar uma realidade, ou a realidade da verdadeira felicidade. O fato do reino de Deus ter sido inaugurado na vinda de Jesus ao mundo, por si só já é a expressão do favor de Deus ao seu povo. Somente o fato de Cristo Jesus ter vindo ao mundo já é a prova da bem-aventurança de Deus para com o seu povo. Pertencer a este reino não significa apenas fazer parte dele, mas experimentar no tempo presente aspectos reais da condição, dessa nova condição. Fazer parte do reino de Deus não se limita apenas a fazer parte, mas a experimentar esta nova condição. E o experimentar essa nova condição levam os discípulos de Jesus a expressá-la em sua vida. E este é o segundo ponto desta manhã. Ao compreendermos o que é ser bem-aventurado,
nos leva, pelos ensinos de Jesus, a compreendermos que os bem-aventurados expressam sua distinção como cidadãos do reino dos céus. Somos distintos no mundo em que vivemos, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Cristo conquistou em nossa vida. A vida dos discípulos de Jesus expressam o reino a qual eles fazem parte. A nossa vida como discípulos de Jesus expressa o reino o qual fazemos parte. O Evangelho de Mateus dá ênfase ao ministério de Jesus como a tão aguardada vinda. Mateus usa por diversas vezes terminologias apontando Jesus como o Messias prometido. Mateus tinha como objetivo alcançar os judeus, apontando que aquele Messias tão aguardado, tão avisado, tão proclamado pelos profetas, havia chegado. Jesus expôs a realidade do reino dos céus, tão aguardado. Por meio da fé em Jesus, seus discípulos tornam-se cidadãos deste reino. Seus discípulos já pertencem a esse reino, mas veja, mesmo ainda vivendo neste mundo. Apocalipse 11, versículo 15, nos lembra a respeito disso. Já somos cidadãos do reino, mas isso não exime de que ainda vivemos em um mundo caído que não reconhece este reino ou que não quer aceitar este reino. Os discípulos de Cristo Jesus pertencem a uma nova ordem, pois receberam uma nova humanidade em Cristo, uma nova vida a ser experimentada no contexto da antiga vida. Você percebe? Se você crê que você é um discípulo de Jesus Cristo, você foi chamado para uma nova vida, uma nova realidade, uma nova forma de enxergar o mundo, no mundo em que você ainda está. Você ainda vive o seu cotidiano. A sua conversão, a sua regeneração não tirou as dificuldades desse mundo. No dia seguinte, você enfrentará ataques à sua fé. Quão perdido ficamos quando pensamos que, como cidadãos do reino de Deus, tudo se torna mais simples, fácil e menos exigente. Como isso seria possível? Se Jesus foi tentado, hostilizado, rejeitado e por fim crucificado para que seus discípulos conseguissem enfrentar os males deste mundo de uma forma distinta, que expressassem o reino de Deus a todos os homens. As Escrituras são claras em relação ou com a relação entre o cidadão do reino de Deus e o mundo em que ele vive. Discípulos de Jesus são verdadeiros bem-aventurados, são verdadeiramente felizes, possuem a verdadeira felicidade e expressam em sua vida cotidiana, enfrentando os males, as dificuldades deste mundo caído. Por isso são bem-aventurados, porque lhes foram dadas as capacidades para isso. Como eu disse, em meio à multidão, Jesus está tratando o coração dos seus. Está fortalecendo, está animando, está consolando os seus, no mesmo momento em que está proclamando o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Essa é a beleza do Evangelho. Você pode estar aqui no meio dessa pequena multidão, estar ouvindo essa palavra e dizendo: amém, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu creio ser bem-aventurado, porque eu creio que o Senhor é a razão primária da minha felicidade. Mas como muitos, você pode estar ouvindo isso e dizendo:
isso não é para mim. Isso é pouco comparado ao que eu já conquistei. Isso é pouco para com o que eu quero realmente. Isso pode ser verificado. Você pode saber em que situação você se encontra ao analisar as bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo propõe para que olhemos a expressão do que é ser bem-aventurado. O Senhor Jesus nos ensina a partir do versículo 3, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembre-se que Jesus não está oferecendo 10 passos para a felicidade. Pelo contrário, ele está estabelecendo quem a possui. Jesus não está falando de pobreza no sentido de falta de recursos financeiros, mas da pobreza espiritual dos homens. Aplicando o conceito da verdadeira felicidade que nós vimos aqui ensinada por Jesus, podemos dizer que aqueles que possuem a verdadeira felicidade são aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual quando estão diante de Deus. Aqueles que possuem a verdadeira felicidade são aqueles que reconhecem a sua miséria, apesar dos dígitos da sua conta bancária, apesar dos sucessos em sua profissão, apesar do que já conquistou neste mundo, reconhecem a sua total miséria diante de Deus. Pobres de espírito são estes, e a eles é dado o reino de Deus. As bem-aventuranças vêm sempre estão contidas ao final delas com uma promessa dada por Deus a estes bem-aventurados. Mas não porque ao fazer o que fazem conquistam estas promessas, mas por serem quem são, aquilo lhes está garantido. Os pobres de espírito não conquistam o reino dos céus. Por serem pobres de espírito, por serem miseráveis diante de Deus e reconhecerem isso, a eles é garantido o reino dos céus. O texto continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As bem-aventuranças devem ser compreendidas como um desenvolvimento do caráter cristão. Isso significa que o reconhecimento da nossa miséria diante de Deus nos leva ao lamento, ao choro por aquilo que fazemos que desagrada ao nosso Senhor. Este choro é um choro de quem já compreendeu quão miserável é diante do Senhor. Vejam que o evangelho apresentado por Jesus Cristo nunca abdicará da necessidade de arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Não há evangelho, não há proclamação do evangelho sem a apresentação desta realidade. Miseráveis somos diante de Deus. Isso deve trazer em nosso coração o lamento por aquilo que fazemos que nos distancia de Deus. E então sabermos que somos verdadeiramente felizes, porque seremos consolados por sua graça. Os que choram, os que lamentam, os que se entristecem por reconhecerem sua miséria, são consolados pela graça em Cristo Jesus. Isso é expresso na vida do cidadão do reino. É isso que apresentamos ao mundo. É isso que o mundo deve ver quando olha para os cidadãos do reino de Deus. Homens miseráveis, que reconhecem isso, que lamentam por isso, mas que descansam, confiam e vivem debaixo da graça de Cristo Jesus. Este é o evangelho de sua vida.
Você se sente bem-aventurado pensando sob essa perspectiva? Além de conquistas, além daquilo que traz um sorriso ao seu rosto, a graça de Cristo Jesus foi dada aos seus discípulos, os que reconhecem, os pobres de espírito que choram. O texto continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nesta bem-aventurança, Jesus nos ensina como a verdadeira felicidade é expressa na vida do crente, não somente em seu interior, mas para com o próximo. Ser manso não se trata de frouxidão ou passividade. Tirem essa concepção sua quando olha para a Bíblia e vê a Bíblia dizer sobre os mansos. Não é ser frouxo, não é ser passivo, pelo contrário, Jesus está utilizando uma característica para designar o seu povo e nós olhamos ela com certa negligência. Eu espero que nessa manhã o conceito de mansidão bíblica para você tome outras proporções. Não é ser frouxo, não é ser passivo, é ter dentro de você o desenvolvimento do caráter cristão. É abrir mão em favor do próximo, no sentido de compreender que você já conquistou todas as coisas, pois herdarão a terra. Em Cristo Jesus, nos foi dado tudo o que precisamos, não no sentido somente de atender às necessidades básicas, mas de tudo aquilo que é mais importante para a nossa vida. Ser manso é compreender quem somos, é compreender o pecado que existe em nós e transformar isso em uma prática de vida para com o próximo, que leve isso sempre em consideração. Como meus pais dizem, vamos falar dentro aqui de casa. Isso deveria fazer diferença na forma com que tratamos a nossa relação entre irmãos. Mansidão. Compreender quem somos é saber que o outro passa por batalhas espirituais em sua vida e que pode estar precisando muito mais de um irmão que caminhe com ele do que coloque um fardo maior. É saber que o mundo enxerga em nós algo distinto quando lidamos com conflitos em nossa vida. Você pode pregar o Evangelho mostrando ao mundo como você lida com os seus problemas, aqueles que não foram causados por você. Vejam, os discípulos de Jesus expressam a todo momento, na vida cotidiana, no dia a dia, a bem-aventurança que receberam. O texto também nos ensina, Jesus nos ensina dizendo que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade não está em nossa autossatisfação, mas no profundo desejo e contentamento por algo além dessa autossatisfação. Sabe quem é realmente feliz? Sabe quem realmente possui a felicidade verdadeira? Aqueles que desejam, têm fome, têm sede, tratam a justiça de Deus como necessidade básica para a vida. E tem em sua justiça isso. A sua justiça que nos justificou. Bem-aventurados, felizes são aqueles que desejam a justificação em Cristo Jesus, que se saciam naquilo que Jesus Cristo fez por ele. Feliz realmente é aquele que tem o seu prazer na obra de Cristo Jesus, na sua justiça. Feliz é aquele que compreende a justiça moral e que deseja, tem fome e sede de obedecer a Deus. A justiça que nos justifica, a justiça como mandamento do Senhor,
Você tem sede e fome de obedecer a Deus? Você tem sede, desejo, é necessidade básica para a sua vida, é aquilo que faz você levantar, é aquilo que dá força às suas pernas, obedecer à vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensina que estes são os bem-aventurados, porque eles serão saciados. Aqueles que têm fome, aqueles que têm sede pela justificação em Cristo Jesus, que têm fome e sede por obedecer os mandamentos justos do Senhor, são esses que serão fartos, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os cidadãos do reino de Deus expressam, como eu disse, a sua distinção do mundo em que vive, por meio daquilo que fazem para si e para com o próximo. Misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, significa que o cidadão do reino de Deus reconhece aquilo que recebeu e vive para ofertá-la. Reconhece a sua miséria, lamenta por sua miséria, compreende que todos estão na mesma miséria sem Cristo Jesus. Tem fome pela justificação, tem fome por obedecer e ofertam essa misericórdia. Perdão, o ato de perdoar, é a expressão de ser um cidadão do reino dos céus, não porque você é bom, mas porque você entende aquilo que lhe foi dado e como não ofertá-la. Perdão, consolo, amor. Ser cidadão do reino de Deus está em expressar a misericórdia que nós recebemos a todos aqueles que estão à nossa volta. Que o mundo olhe para nós, que o mundo olhe para a sua vida e veja que há algo expresso por você que o distingue dos demais em relação a como você entende quem você é, a sua essência, como é o seu coração e o que você faz com isso. Os cidadãos do reino dos céus não buscam louvor para si, não acreditam em sua própria capacidade, mas expressam a verdadeira felicidade naquilo que está reservado, garantido no último dia. Alcançarão misericórdia. Você compreende a misericórdia que foi derramada sobre a sua vida e será plenamente desfrutada quando Cristo Jesus voltar? Você crê que um dia Cristo Jesus voltará como justo juiz para derramar a sua misericórdia de forma plena aos cidadãos do seu reino? Dentre a multidão que se encontrará, Deus chamará para si o seu povo. Aqueles que compreenderam a misericórdia que receberam, desfrutarão dela plenamente no último dia. Não haverá choro, não haverá dores. O quanto a eternidade impacta a sua vida nos dias de hoje. O quanto a misericórdia derramada por Deus em sua vida é expressa quando você a oferta àqueles que estão com você. Bem-aventurados limpos de coração, o Senhor diz, porque verão a Deus. Certamente, ao usar a expressão limpos de coração, Jesus não está estabelecendo um padrão de santidade completa, plena, para que se alcance a felicidade, pois somente Ele possui este padrão. Mas ensinando que Ele nos santifica em sua verdade. Jesus, quando faz a sua oração pelos seus discípulos em João 17, Ele nos ensina: santifica-os, Senhor, na tua palavra. Santifica o teu povo. Cristo se fez servo
passou por todas as dores, os males desta vida que passamos, para nos santificar, para limpar o nosso coração. Felizes são aqueles que têm o coração limpo por Cristo Jesus. O Senhor conhece o nosso coração e por esse motivo Jesus garante aquilo que Ele faz na vida dos seus discípulos. Jesus sabe quem somos, Jesus conhece a miséria do nosso coração e não precisa que ninguém dê testemunho de nós, como João nos ensina. Jesus conhece o quão miserável você é. Jesus conhece o quão miserável eu sou. Por isso este amor, essa bem-aventurança é tão preciosa para o seu povo. Jesus está lembrando os seus discípulos de que eles possuem a verdadeira felicidade, limpos de coração, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Por meio de Cristo Jesus recebemos a garantia, não só de fazer parte do reino, mas de estarmos na presença de Deus. Como eu disse, pode ser que isso não seja suficiente para você. Pode ser que você seja como alguém que estava na multidão neste monte, ouvindo, apreciando a retórica de Jesus, não a minha, claro, mas não faz sentido na sua vida. Não faz sentido buscar e viver por isso, se alegrar em ter um coração limpo, se alegrar em se preocupar com a vida de santidade, se alegrar por viver constantemente buscando santidade de vida, porque assim eu verei Deus. Deixar aquilo que desagrada ao Senhor. Vejam, Jesus está colocando diante dos seus discípulos profundas ponderações a respeito da vida prática que eles têm. Jesus coloca nesta manhã diante de nós questões profundas em nossa vida, para entendermos a quem está reservada as suas bem-aventuranças. Limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, porque estes terão comunhão com o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Desejo pela paz para o crente é distinta do mundo. Biblicamente, paz sempre nos mostra que não é a ausência de conflitos. A nossa paz não é a fuga, você não estará feliz. Você não será um homem de paz e pacificador simplesmente quando as coisas estão bem. Para os cidadãos do reino dos céus, paz não necessariamente é definida pela ausência de conflitos, mas pela busca e oferta dessa paz em todos os momentos e a todas as pessoas. Pacificadores, uma relação com a mansidão. O desejo pela paz, não somente o desejo, mas a expressão de vida pela harmonia da criação. É aquilo que reside no coração dos filhos de Deus. O desejo pela harmonia, e não só o desejo, mas a prática por essa harmonia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verdadeiramente felizes são aqueles que são perseguidos. De novo, é algo difícil para o mundo entender. Ser feliz por ser perseguido. Vejam que até dentro do meio evangélico, isso pode ser distorcido quando nós temos uma busca pelo sofrimento, não reconhecendo que a alegria não está em sofrer, mas que a alegria está pelo que sofremos. Qual é a razão do sofrimento? Não se sinta bem-aventurado somente por estar sofrendo. Isso é uma deturpação que muitas denominações e frentes religiosas colocam.
Mas seja feliz por estar sofrendo ou sendo perseguido, por estar sendo um cidadão do reino dos céus. Vejam que as bem-aventuranças são uma progressão. Certamente você será injuriado e perseguido se você for um pobre de espírito. Certamente você será injuriado, perseguido pelo nome de Jesus, por ser manso, por ter fome de justiça, por ser misericordioso, por ter um coração limpo. É certo. Agora o problema é se não estamos sendo perseguidos, ou se não estamos sendo injuriados, ou se o mundo, de alguma forma, olha para a nossa vida e diz, não há distinção nenhuma. Se o mundo olha para quem nós somos e não vê nenhuma diferença, porque estamos tão preocupados com o mundo em que vivemos, em nos adequarmos a padrões, em fazermos aquilo que o mundo faz, em viver de certa forma e falar como eles, em nos vestir como o mundo, em assistir o que assistem, a usar vocabulário que usam, a estar caminhando junto com este mundo. Os discípulos de Jesus são chamados para fazer distinção neste mundo, apresentando o reino dos céus que foi inaugurado em Cristo Jesus. Os discípulos de Jesus foram chamados para viver e expressarem o seu novo caráter, a sua nova condição, dentro do contexto no qual vivem. Eu, você. A nossa segunda-feira de manhã é a oportunidade, e não só é a oportunidade, como um meio pelo qual experimentamos ser parte do povo de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Novamente Jesus volta com a mesma promessa do versículo 3, mostrando que o fim de todas essas expressões é o reconhecimento de que estes são cidadãos do reino de Deus. Portanto, as bem-aventuranças nos ensinam que aquilo que realmente concede a verdadeira felicidade é saber que nos tornamos cidadãos de um reino distinto deste que vivemos. Aqueles que possuem a verdadeira felicidade expressam essa realidade por meio de uma vida que os distingue. Ser cidadão do reino dos céus é ser distinto. Não porque somos bons, como eu disse, mas porque temos dentro de nós aquilo que nos faz pertencentes a uma nova realidade mesmo aonde estamos inseridos. Essa é a beleza do que Cristo faz por nós. Torna indivíduos miseráveis, orgulhosos, que só buscavam autossatisfação, agora em cidadãos que se satisfazem plenamente naquilo que Cristo conquistou para eles. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em dias difíceis, o coração do cidadão do reino dos céus está plenamente feliz. Não porque ele está feliz, mas porque ele é feliz. Porque lhe foi concedido essa alegria. Assim como os profetas foram perseguidos. O texto, Jesus diz, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aquilo que os profetas aguardavam, aquilo que os profetas tanto proclamavam, já faz parte da sua vida hoje. O reino aguardado pelos nossos irmãos do passado, em Cristo Jesus, faz parte da sua vida. Ou melhor, é a sua vida. O reino dos céus é o reino no qual você faz parte.
Isso pode ser respondido pela forma como você expressa aquilo que você é, ou aquilo em que você foi transformado. Que o Senhor nos abençoe. Estamos em uma pequena multidão, ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero dizer que isso é conforto, é alento, é alegria para aqueles que creem nesse Cristo. Mas também é uma mensagem de juízo para aqueles que não se tornaram discípulos e que não expressam em sua vida fazer parte deste reino. Jesus está nos ensinando. Peça a Ele que isso faça parte da sua vida. Vamos orar? Ó Senhor, somos gratos, ó Pai, porque mesmo em nossa ignorância, apesar, ó Pai, de quem nós somos, o Senhor se revela de uma forma que os nossos corações são transformados. A Tua palavra, Senhor, é clara em relação a quem o Senhor é. A Tua palavra é clara, Senhor, sobre aquilo que o Senhor concedeu como essência do caráter daqueles que fazem parte do Seu reino. Não devemos, Senhor, buscar alguma dessas coisas, mas devemos expressar todas elas. Em meio à dificuldade, em meio à fraqueza de nossa fé, pedimos que o Teu Santo Espírito nos relembre, ó Pai. Traga à nossa memória o que é o Seu reino. Que o nosso coração seja preenchido, ó Pai, desta alegria que o mundo não conhece. E que, na verdade, o mundo não quer, ó Pai, conhecer. Mas que os nossos corações possam arder, ó Pai. Desejar fazer parte, de forma prática, deste reino. Abra o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos confronte, ó Pai, em nossa vida cotidiana. Lembre-nos, Senhor, que o Seu reino é chegado em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Continue, ó Pai, trabalhando em nossa vida, desenvolvendo, ó Pai, passo a passo da nossa caminhada. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.